Romanos 1, 14 até o verso 17. Capítulo 1 é a parte da saudação do prefácio que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma. Ele faz uma bela descrição e no verso 14 ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aí, Pai, essa é a porção da Tua palavra para esta noite, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja como uma semente a cair nos nossos corações, Senhor, e que ela possa germinar, frutificar, para louvor da Tua glória, para edificação de cada um de nós, Senhor. Assim nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o lugar. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não faria sentido estarmos aqui nessa noite se nós não tivéssemos sido alcançados por esse Evangelho, por essa palavra de salvação, por essa palavra de vida. Poderíamos estar em outros lugares mil, poderíamos estar ali no shopping, de repente no cinema, na praça de alimentação, mas o que nos faz sentido sair de casa, às vezes deixar até um familiar nosso que ainda não teve um encontro com Jesus e sair e chegar nesse lugar, é porque nós fomos alcançados por esse Evangelho que entrou em nosso coração e transformou a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de agir, de ver o mundo, porque é isso que o Evangelho faz. Ele transforma a nossa vida, ele abre os nossos olhos, ele destapa os nossos ouvidos para nós entendermos a grandiosidade da palavra de Deus e do seu amor para cada um de nós. A carta ao Romano é uma das cartas mais extensas escrita pelo apóstolo Paulo. 13 ou 14 epístolas são consideradas pelos teólogos escritas por Paulo. Nós percebemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que o maior percentual de escritos que temos aqui veio através desse homem chamado Paulo, nascido em Tarso. Romanos é uma epístola onde o apóstolo ele apresenta um conteúdo precioso, ensinamentos aqui, conselhos valiosos, não só para aqueles irmãos, para a igreja de Roma, mas também ensinamentos valiosos e preciosos para hoje, a igreja dos nossos dias. Nós encontramos instruções nesse livro, nessa carta, com relação à vida, com relação à doutrina. Então Paulo traz diversos ensinamentos e instruções aqui. De todas as epístolas que o apóstolo escreveu, a epístola aos Romanos é a que contém maior exposição de sua parte sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho na vida do homem. Por isso que ele declara: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse é o motivo de estarmos aqui.
é o motivo de nos dar prazer em entrar aqui. É o Evangelho da salvação, é o poder de Deus que agiu na nossa vida, em cada um de nós. Por isso a alegria ao entrar aqui, a comoção, emoção, quando nós citamos palavras a Deus, exaltando o seu nome, declarações da sua santidade, do seu poder, e nós podemos sentir a presença do Senhor, tudo o poder do Evangelho agindo na nossa vida. Então, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vimos que esse homem era um homem de tamanha capacidade intelectual, se destacava na sua geração, um exímio conhecedor da lei de Deus, e após esse homem ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, após ele ter aquele encontro com o Senhor Jesus, ele pôde unir conhecimento, sabedoria e unção para anunciar a mensagem da salvação, fazendo um trabalho missionário muito além dos demais outros apóstolos e discípulos de Jesus. Nós vemos isso nas cartas que ele escreveu, nas viagens missionárias que ele fez, no conteúdo, na eloquência com qual ele tratou as coisas de Deus, porque era um homem extremamente inteligente, um homem que se dedicou à sua vida como um fariseu, se dedicou ao estudo da palavra, ao zelo da palavra, mas era um homem que ainda não tinha o conhecimento da verdade, não conhecia ainda o Evangelho da salvação. E quando esse homem teve esse encontro com Jesus, a sua vida transformou, seus olhos foram abertos, e ele pôde entender tão grande salvação através de Jesus, aquele que estava sendo desprezado. E Paulo uniu, agora após esse encontro com Cristo, o conhecimento que ele tinha adquirido da palavra, da lei de Deus, a sabedoria que ele tinha, e agora a unção do Espírito derramada sobre a sua vida, para falar do poder do Evangelho para outras pessoas. Não que havia maior mérito em Paulo com relação aos demais apóstolos pela sua capacidade, não por isso, mas tão somente para mostrar que Deus usa tanto uma pessoa leiga como usa uma pessoa letrada. E a Bíblia nós temos exemplos aqui claros disso. Deus usou pessoas que não tinham conhecimento, não tinha uma intelectualidade para poder pregar o Evangelho. E Deus continua agindo desta maneira. Deus continua usando pessoas. O bispo falou hoje cedo, para Deus te usar, basta tão somente você abrir os seus lábios, mas o seu coração tem que ser um coração propício, um coração entregue, para que Deus possa te usar. E aí Deus não vai ver a tua capacidade, porque quem somos nós? Nós dependemos completamente do Senhor. Não é o nosso grau de conhecimento, de inteligência, que vai fazer com que o Evangelho chegue ao coração, mas é o poder de Deus agindo na nossa vida. E Deus se vale de letrados e se vale de pessoas leigas. Deus usou um menino e aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Deus usou uma coisa tão simples para alimentar mais de 5.000 pessoas. Aquilo que talvez aos olhos dos seus próprios discípulos fosse insignificante, insuficiente para alimentar, mas aquele menino entregou de coração, e Deus multiplicou e tornou aquilo que era insignificante, insuficiente, em algo mais do que suficiente, porque a palavra diz que sobrou mais de 12 cestos daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Então, meu irmão, não se sinta insignificante, não se sinta incapaz, não se julgue pelo seu nível de intelectualidade, porque Deus, Ele pode te usar, Ele quer te usar, Ele quer realizar coisas grandiosas através da minha vida, através da sua vida, que irá abençoar outras pessoas, que irá trazer outras vidas para a presença do Senhor,
que irá promover a obra e o reino de Deus aqui na terra. Não se julgue pelo seu nível de intelectualidade, porque para Deus isso é indiferente. Deus pode nos usar dentro da nossa capacidade, porque é Ele quem nos dá a capacidade de poder pregar o Evangelho. E nós podemos ver isso na vida dos seus apóstolos, daqueles que seguiam a Jesus. Quem eram aqueles homens? Pescadores, outros agricultores, comerciantes, outros já doutores, mestres da lei, uns leigos e uns letrados. E Deus usou poderosamente cada um daqueles homens para pregar a mensagem de salvação, para pregar o evangelho de salvação. Para Deus não há acepção, para Deus não há distinção. Ele usa de acordo com os talentos que Ele nos dá e com o talento que Ele nos deu. Para uns Ele dá 1 talento, para outro Ele dá 3, para outro Ele dá 5. Se você recebeu 1, use esse talento para a glória do Senhor. Se você recebeu 5 talentos, use os 5 talentos para a glória do Senhor. Independente do quanto você recebeu, do quanto você é capaz, o importante é que esse talento não deve ficar retido com você. Esse talento não pode ficar retido. Você precisa aplicar, você precisa investir aquilo que Deus te deu. E nós precisamos ter a convicção, irmãos, que Deus chamou a cada um de nós. E quando Deus chama, Ele não chama por acaso, Ele tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. E nós precisamos entender e cumprir o propósito de Deus, se tornar solícitos ao Senhor para que Ele nos use, para que Ele possa fazer a sua obra através da nossa vida. Paulo diz aqui no verso 14: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse é um primeiro ensinamento que nós podemos tirar desses versículos que nós lemos através da vida de Paulo. Qual era o sentimento daquele homem? Ele se sentia um devedor. Devedor no sentido do que aquilo que ele recebeu de Deus, a revelação que ele recebeu, o dom que ele recebeu, o talento que Deus deu para ele, não poderia ficar retido. Ele não poderia guardar aquilo para si só. Ele precisava falar daquela graça, daquele poder, do evangelho de salvação, porque agora ele entendia tudo aquilo que ele ainda não conseguia enxergar nas letras, mas o Espírito revelou a ele. E ele falou: eu sou um devedor, tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Eu tenho que levar essa palavra de salvação, eu tenho que pregar esse evangelho a tempo, a fora de tempo, seja quem for. Esse era o sentimento que Paulo tinha e guardava no seu coração. Como eu posso receber tamanha revelação desse evangelho e da graça e não compartilhar com outras pessoas? Ele se sentia um devedor nesse sentido. Devo proclamar em tempo e fora de tempo, seja para quem for. Esse era o sentimento do apóstolo: judeu, bárbaro, grego, gentio, sem discriminação alguma, sem distinção alguma. E ele prova, através das suas viagens, que ele realmente foi um homem que tinha essa preocupação, que tinha esse zelo de se sentir um devedor e de poder não reter a graça na sua vida. E aqui fica uma reflexão para cada um de nós. Esse sentimento também permeia o nosso coração. Esse sentimento também está no nosso coração. Nós que fomos alcançados por tão grande palavra de salvação, por um evangelho tão poderoso que transformou a nossa vida. Será que nós temos nos sentido como devedor de poder também compartilhar dessa palavra de vida com as pessoas que nos cercam, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos,
com os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho. Precisamos ter esse sentimento e aproveitar cada oportunidade da nossa vida para falar do amor de Deus, para falar desse evangelho que liberta, que salva, que transforma a nossa vida. O evangelho deve ser pregado de duas formas. Nós devemos pregar o evangelho de duas formas: através da palavra, daquilo que nós temos aprendido nas Santas Escrituras. Nós precisamos pregar aquilo que o Senhor revelou através da sua palavra, e nós precisamos pregar através das nossas atitudes. As pessoas precisam ver na nossa vida homens e mulheres de Deus, pessoas diferentes do cotidiano desse mundo, do que esse mundo prega, do que esse mundo inculca na vida das pessoas, valores, princípios. A vida do cristão é completamente diferente. A vida da pessoa que foi impactada por esse evangelho, ela é diferente da que o mundo prega. E quando uma pessoa lá do mundo olha alguém que teve um encontro com Jesus, que teve a sua vida transformada por esse evangelho, ele vê alguém diferente. Ele percebe que tem algo diferente na vida daquela pessoa. E essa é a forma que nós também pregamos o evangelho, nas nossas atitudes, principalmente quando nós somos afrontados. Qual é a nossa atitude nas dificuldades que se apresentam na nossa vida? Então essa é uma forma que nós pregamos o evangelho, sobre palavras e sobre as nossas atitudes, através do nosso testemunho. Hoje em dia as pessoas estão falando e pregando aquilo que não vivem. Pregam aquilo que não vivem, não demonstram o que falam através das suas atitudes. O apóstolo Paulo tinha esse sentimento de devedor no seu coração. Preciso viver para falar desse evangelho que recebi. Eu não posso retê-lo. Eu tenho que me comprometer em compartilhar tão grande salvação. Ele escrevendo lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, mas ele faz uma declaração para aqueles irmãos em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava praticando o compartilhar da graça e do evangelho de Deus. Ele falou, olha, o que eu recebi do Senhor, eu também ensinei a vocês e continuo ensinando. Ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, ele, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O apóstolo Paulo, ele ensinava as verdades a respeito de Jesus. Ele estava pregando a obra que Jesus realizou. Porque quando ele se encontrou com Jesus, ele pôde entender que ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Deus, no seu zelo achando o contrário, mas quando seus olhos foram abertos, ele pôde entender tudo aquilo que ele já tinha estudado nos profetas, nos salmos, a respeito do Messias, e quando ele teve a revelação de que Cristo era o Messias, ele pôde entender a obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz do Calvário. Paulo entendia essas coisas e ele não negligenciou em compartilhar e pregar o Evangelho. Ele precisava estar preparado para isso. E isso ele afirma no verso 15, Romanos 1,15, ele diz assim, por isso, quanto está em mim, ou quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros.
Paulo, além de ter o compromisso e a preocupação de não reter essa mensagem de salvação, ele também estava preparado. Ele não ia de qualquer maneira. Paulo estava pronto, estava preparado para qualquer momento ele falar do amor de Deus, falar desta graça de salvação. E ele diz: quanto a mim, eu estou pronto, eu estou preparado. E como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Como pessoas que também tiveram um encontro com Jesus, nós precisamos estar preparados para que quando surgirem as oportunidades, nós possamos proclamar essa verdade com autoridade, com sabedoria, com graça, com segurança, porque nós precisamos proclamar o Evangelho com segurança, com certeza, com intrepidez, com ousadia e com convicção, para falar do amor de Deus, através de Cristo Jesus, através da sua palavra. Para isso precisamos ler a palavra, entender a palavra, estudar esta palavra, para que a gente possa falar com autoridade, não tímidos, jamais envergonhados, mas precisamos falar com autoridade. Na época em que o apóstolo Paulo pregava Cristo Jesus como Filho de Deus, quando ele pregava que ele tinha ressuscitado dos mortos e que somente aqueles que crescem em Cristo seriam salvos, ele era tido como um insano, como um doido, como um maluco, como um tolo. Era motivo de ser escarnecido, de ser rejeitado, e ele foi escarnecido. Paulo foi rejeitado, foi perseguido, foi maltratado. Eu me lembro e me recordo que quando eu me converti, 17 para 18 anos, quando eu me converti, alguns dias depois, logo assim que eu ergui as minhas mãos, quando foi feito o apelo, e eu recebi o Senhor no meu coração, porque aquela palavra realmente entrou no meu coração, eu me comovi, e quando foi feito o apelo, eu levantei as minhas mãos, que eu fui chamado na frente para orar. Daqui a pouco a minha mente falou assim: meu Deus, o que eu fiz? Esse foi o sentimento. O que eu fiz? Acabou minha liberdade, não vou poder sair, era a época de carnaval, não vou poder ir para o carnaval, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquela divisão. Mas ao mesmo tempo falei: eu vou continuar vindo aqui na igreja, se eu não gostar eu vou desistir. Mas eu tive esse sentimento de vergonha. Eu pensei: o que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Poxa, me tornei crente, agora vou perder minha liberdade. Foi esse sentimento que eu tive, porque eu tinha acabado de receber o Senhor no meu coração, e eu me recordo disso. Ser cristão naquela época de Paulo, e ainda hoje é considerado como alguém que perdeu a sua liberdade, a liberdade de viver, que morreu para o mundo, e glória a Deus, porque realmente nós morremos para o mundo, mas não da forma com que as pessoas que não se encontraram com Jesus entendem e aceitam o mundo, mas nós morremos para o mundo e para as suas concupiscências, para o seu engano. Para isso sim, nós morremos, isso é uma verdade. Ser um cristão para essas pessoas é perder a liberdade, e é motivo de vergonha. As pessoas têm vergonha. Na época de Paulo, as pessoas se envergonhavam. Quem é esse Jesus? Filho de um carpinteiro, um homem pobre, ainda veio lá de Nazaré. Você vai dizer que esse cara é o Messias? Me perdoe a palavra, cara. Mas Paulo teve a revelação da graça sobre a sua vida, e ele não se envergonhou. E ele declarou que no verso: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele de crer. Não podemos, meus irmãos, nos envergonhar
de quem nós somos, de quem a graça nos fez ser, pessoas transformadas, libertas desse engano, da mentira e do pecado. Precisamos honrar a esta palavra que transformou a nossa vida. Assim foi na minha vida, à medida que o Evangelho, o poder do Evangelho foi me moldando, me transformando, tudo foi mudando, e hoje eu tenho prazer em dizer que eu sou um cristão. Eu tenho prazer em poder pregar essa palavra de salvação e compartilhar para as pessoas que estão ao meu redor, para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, como um dia abriu os meus olhos também. E sabendo que uma vez conhecendo essa verdade, ela nos liberta. Não devemos ter vergonha. Devemos ser como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. O Senhor, escrevendo lá, Lucas relata o que o Senhor Jesus disse. Ele fala o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não devemos ter vergonha desse Evangelho, devemos proclamar com honra, com orgulho, dessa palavra de poder que transformou a nossa vida. Se envergonhar do Evangelho é ter a certeza de que Cristo irá se envergonhar de nós também, porque foi isso que ele disse na tua palavra. Paulo era um homem erudito, era um homem de status na sociedade que vivia, porém, ao se converter, as pessoas que o olhavam daquela forma passaram a olhar Paulo de outra forma. Ele foi rejeitado, ele foi questionado. Como pode um homem tão sábio, um homem tão inteligente, um fariseu, poder acreditar nessa história, poder acreditar nesse tal de Jesus? Como pode? E Paulo foi perseguido, Paulo foi escarnecido por conta dessa postura que ele teve de não se envergonhar de Cristo. Não se envergonhou. Ele assumiu aquela postura de honrar ao Senhor com a sua vida. Esta era a visão das pessoas. Porém, Paulo se sentia no dever de falar da verdade, mesmo para aqueles que o julgavam. Ele falava do Evangelho para eles. Paulo estava preparado. Paulo sabia que poderia lhe custar até a sua própria vida, e assim lhe custou, mas ele estava preparado para pregar o Evangelho. E Paulo não tinha vergonha de esquecer tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele considerou como irrelevante na sua vida, por conhecer a graça e o poder desse Evangelho transformador. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O Evangelho não é uma história da carochinha. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é qualquer poder, não é o poder humano, mas é o poder de Deus, o Deus onipotente, o poder do Deus todo-poderoso, o Deus que bastou dizer: haja, faça, e tudo se fez, e tudo passou a existir pela autoridade da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, porção de terra. Criou os céus, os astros, as estrelas, criou a vida animal, criou a vida das plantas, criou o homem pelo poder da sua palavra. E o Evangelho é a sua palavra. Sendo a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa, mesmo que aos nossos olhos pareça ser uma pessoa irreversível, que não tem jeito, mas o Evangelho tem o poder de transformar essa vida. Por isso nós não podemos desanimar, nós não podemos desacreditar. Precisamos crer e continuar pregando no compromisso, na responsabilidade
de que eu preciso não reter essa palavra na minha vida, mas compartilhar, que eu preciso estar sempre pronto e aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, e não me envergonhar, seja quem vier de chacota, seja quem vier falar mal, eu não me envergonho do Evangelho. Essa deve ser a nossa postura. Tudo foi criado pelo poder da palavra, pelo poder de Deus e da sua palavra, e o Evangelho é esse poder, porque aqui nós temos a sua palavra, e ela dá testemunho que ela tem o poder de entrar na divisão da alma e do nosso espírito, e lá onde é algo inacessível, a palavra de Deus tem o poder de penetrar em duas áreas inacessíveis, e ali o Espírito Santo transformar as nossas emoções, a nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus tem poder. O Evangelho tem esse poder. O poder de Deus que é capaz de trazer existência àquilo que não existe. O poder de Deus que é capaz de transformar, como transformou a minha vida e a sua vida. O poder de Deus que é capaz de curar aquilo que aos olhos do homem é incurável. O poder de Deus que é poderoso para ressuscitar os mortos. E mais do que tudo isso, acima de tudo isso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E não há maior milagre na vida de um homem, seja quem for, seja a sua salvação. Você pode ser ressuscitado aqui, estar morto e ser ressuscitado. Você pode ter uma doença mortal e ser curado. Mas se você não for salvo, nada disso tem tanta importância. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E esse é o maior poder que Deus pode operar na vida de qualquer pessoa. E nós temos acesso a esse Evangelho. E nós temos o chamado de Deus, o ide de Deus, para pregar esta palavra, não nossa, mas a sua palavra. E ao pregarmos essa palavra, ela tem o poder de alcançar os corações, irmãos. Por isso, não se sinta limitado, não se sinta incapaz. Creia, não rejeite, receba esse Evangelho no seu coração. Ele nos dá a certeza de que quando nós partirmos daqui, quando nós deixarmos esse mundo, Cristo estará do outro lado nos esperando. Que glória! Saber que Cristo está nos esperando. Podemos passar o que for aqui, as adversidades da vida, mas o poder do Evangelho vai nos salvar. E quando nós partimos dessa vida, Cristo estará nos esperando. E que dia glorioso será poder ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Meu irmão, não retenha esse Evangelho somente para ti. Pregue esta palavra, pregue o amor de Cristo, pregue a obra de Cristo, pregue a salvação. Quero convidar os irmãos para a gente terminar com um louvor. Pregue a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus revelado através da obra que Ele fez na cruz do Calvário, que Ele realizou para nos salvar. O Evangelho é isso, o poder de Deus para a nossa salvação. E esse poder foi revelado através de Cristo Jesus, a boa nova de salvação. Quero te convidar a ficar de pé.